Você já deve ter visto aquela frase: quanto eu mais rezo, mais assombração me aparece. Pois é, eu vou tentar reformular ela aqui. Quanto mais descarado, mais descaramento aparece. É isso que acontece na CPMI dos dia 8 de janeiro, dos atos antidemocráticos. Presta atenção, o nível de descaramento que essa matéria do jornal Metrópolis, do Guilherme Amado, traz aqui. O general Gonçalves Dias pede acesso a todos os documentos que forem enviados à CPMI. Ex-ministro do GSI do governo Lula, o general Gonçalves Dias, quer ter acesso a todos os documentos encaminhados para a CPMI de 8 de janeiro. Você tem noção de que o cara conseguiu se safar de estar sendo um dos primeiros a prestar depoimento na CPMI? Ele foi o estopim para que a CPMI acontecesse. Porque foi por causa do vazamento de um vídeo do general Gonçalves Dias, que era considerado sombra do Lula, o braço direito do Lula. E o Lula não sabia que ele estava lá. Colocou sigilo nas imagens sem saber que ele estava lá. É uma mera coincidência da política brasileira. Mas aí o cara não só consegue se esquivar do comparecimento e da prestação de contas para a sociedade, porque não é para deputado e senador, não, é para a sociedade que ele tem que prestar contas. E aí agora vem e fala que tudo que chegar na CPMI, ele quer ter acesso e quer ser um dos primeiros a saber? Ele quer conduzir a parada toda? Pelo amor de Deus, esse nível de escárnio que a sociedade brasileira vem enfrentando hoje, eu acredito que não tenha precedentes. Ainda falando de CPMI, o jornal Antagonista, ele trouxe uma declaração do Flávio Bolsonaro. A expectativa é de que não vai ter investigação, diz o senador Flávio Bolsonaro. Eu vou colocar só um trechinho, não vou colocar nem tudo. Presta atenção no que ele diz aqui, tá bom? Olha, por enquanto a expectativa é que não vai ter investigação, né? Porque foi uma coisa assim descarada. Eu nunca vi uma CPI começar desse jeito, né? Falo que CPI termina em pizza. Você está começando em pizza a partir do momento que você não tem ali o mínimo, né, de critério de se investigar, porque o que motivou, inclusive deu força para que a CPMI fosse instalada, foram as imagens do ex-ministro do GSI, o general G. Dias, tratando, com muito carinho, com muito amor, aqueles invasores que entraram no Palácio do Planalto, depredaram o patrimônio público, né? E aí, quando a comissão vota para que ele não venha, é uma coisa assim que deixa o trabalho sem pé nem cabeça, né? Eu acho que essa é a primeira coisa que nós temos que superar, é fazer com que aquelas pessoas que são ali os pilares, né, que podem ter levado aos lamentáveis acontecimentos do dia 8 sejam ouvidas aqui na comissão. Isso é o mínimo. Tá muito... Vamos lá. Então, olha só o que o senador da República, o Flávio Bolsonaro, ele começa dizendo: não vai ter investigação. Hoje, o Silvinei Vasquez é quem está sendo ouvido. Não tem nada a ver com o CPMI de 8 de janeiro. Enquanto que aquelas pessoas que estavam lá dentro, as que invadiram, o cara do relógio, o cara da ABIN, o cara do GSI, esses, blinda todos. É estranho entender que dentro desse contexto todo, um Congresso majoritariamente eleito por pessoas mais à direita não conseguiram ter força para estruturar uma CPMI. Será que eles estão fazendo algum esforço nesse sentido mesmo? E aqui, eu não estou aqui para passar pano não, tá? Não estou aqui para passar pano para senador nenhum não. Você sabe o que é as maiores críticas aqui? Da ineficiência desse mesmo senador, do Flávio Bolsonaro, que vai votar a favor do Zanin. Está todo mundo criticando ele aqui. E qual foi o empenho? Agora chegar e falar, não vai ter isso, mas qual foi o empenho? Porque ele é senador da República. Qual foi o empenho da participação de Flávio Bolsonaro na CPMI? Porque vocês me desculpem, se eu tivesse aqui para passar pano, eu vou falar só aquilo que vocês querem ouvir, porque dá mais audiência, dá mais visualização, é o bonitinho da história, é o que tem muito canal aí que faz isso. Não, eu tô aqui para falar a real. Tá, vim aqui falar, não vai ter investigação, mas espera aí. Vocês são deputados, cara. Vocês são senadores. Vocês têm um aparato de milhões de reais do nosso dinheiro que vai para vocês.
Por que vocês não conseguem investigar paralelamente e na hora de fala você traz esses documentos? Igual o Marcos Duval fez. Ah, já sei. Tem medo de busca e apreensão. Tem medo da retaliação. Olha, eu vou lembrar uma frase, vocês vão me dizer quem é que fala essa frase. Soldado que vai à guerra e tem medo de morrer, não merece usar a farda. Pois é. Aí o negócio fica complicado, né? Aí fica complicado. Vamos lá. Agora, eu falei de coragem de menos, mas agora eu vou falar talvez de coragem de mais. Folha de São Paulo, essa matéria. Deltan anunciou viagem aos Estados Unidos, vai para fazer uma palestra. As redes caíram matando, falando que ele fugiu do país, principalmente as redes de esquerda, tá? Falando que ele é fugitivo, que ele é criminoso, fugitivo. E aí ele falou que isso é mentira e que vai voltar. Lê do engano, não volte. Eu, no seu lugar, na sua situação, eu não voltaria porque esse país não merece. Esse país não merece. Quem combate a corrupção? Eu não voltaria. Eu não voltaria. Uma fotografia postada por Deltan Dallagnol nessa segunda, em que ele aparece no portão de embarque da United para a viagem a Chicago, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais e está entre os assuntos mais comentados do Twitter. A imagem repercutiu em meio à teoria de que Dallagnol, que perdeu o mandato de deputado federal neste mês por determinação do TSE, estava fugindo do Brasil. A assessoria do ex-parlamentar desmentiu isso e ele fez um vídeo desmentindo e falando que vai voltar para o Brasil. Tá vacilando, tá pastelando, como a gente dizia. Tá errando. Não volte. Vai voltar, você é o elo mais fraco dessa história. Vai, com toda certeza, pagar aqui por todos os erros que você cometeu, que é combater a corrupção. Que é dar orgulho para o brasileiro através da Lava Jato, mas você era o elo mais fraco da Lava Jato. E assim, aos poucos você vai ver o Moro cair também, aos poucos você vai ver os demais aliados, você vai ver Bolsonaro cair, daqui 2 dias já vai se tornar inelegível, é quase que certo isso, ou você duvida do que eu estou te dizendo? Ou você duvida de que, com 7 ministros indicados por Lula, ou você duvida de que uma nota da ONU dizendo que Bolsonaro atentou com a democracia que vale como subterfúgio para o uso da justiça brasileira, que Bolsonaro vai ficar elegível ainda? Faça-me rir. Vamos lá, continua. Estado de Minas. Lula chama Bolsonaro de gangster e vagabundo em evento em Belém. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a Belém participar da inauguração dos preparativos para a Conferência Climática da ONU em 2025. E lá ele fez a live dos sonhos, a live do amor de Luiz Inácio Lula da Silva. E ali, dentro do amor, ele chamou o ex-adversário político de gangster, de vagabundo. Só deixa eu te contar uma coisa. Ele tinha prometido que ele não faria isso novamente. Ah, mas não consegue. E ainda bem que ele disse que é a live do amor. Imagina se fosse do ódio. O que ele teria destilado ali? Mas eu quero que ele continue, por favor. Chame mais, vagabundo, facínora, cretino. Continue. Tá pouco. Eu queria que você xingasse o Bolsonaro mais e mais e mais. Você concorda comigo que o Lula teria que xingar o Bolsonaro mais? Por quê? Porque a popularidade de Lula cada vez cai quando ele ataca Bolsonaro. Essa é a grande questão. Antes de ir para a Europa para gastar o seu e o meu dinheiro, Lula vem e ataca Bolsonaro. Sabe o que vai acontecer com a popularidade de Lula? Que já é um fiasco, vai ralo abaixo. Uma live feita por um presidente da República, com toda a estrutura, com um jornalista renomado, um show, aquele que nunca mente, ele só se engana, dizendo que de 4, 6 mil pessoas pulou para 1,5 milhão. Um engano fácil de cometer. Eu acho que esse vídeo meu mesmo, a média é que dá 100, 120, 150 mil visualizações. Eu acho que esse aqui vai bater 50 milhões de visualizações. É um errinho pequeno. É um erro pequeno. Aí contrata um jornalista de renome, da left, da esquerda. Coloca câmeras de última geração. Tem até passarinho cantando, para demonstrar o amor todo que a esquerda tem. Mas não dá quase ninguém.
E aí, tinha um cara antes, um cara que era gastador de dinheiro, que explorava todo mundo, vinha com uma câmera ou um celular mal arrumado, às vezes a imagem era uma porcaria, mas você abria lá, tinha 200 mil pessoas assistindo, cara, 150, 200 mil, ao vivo assistindo. Eu não tô falando durante horas depois da live ter 50 mil, não, ao vivo. Então, aí você tem noção da diferença entre popularidade entre um e outro. Juro para vocês que eu vou tentar não me estender nesse vídeo. Ontem eu falei do caso do Ives Gandra Martins, tá? Ó, o Ives Gandra Martins teve apoio da Academia Internacional de Direito e Economia. Nota de apoio. Ao jurista e presidente de honra da Academia Internacional de Direito e Economia, professor Ives Gandra Martins da Silva, em decorrência das supostas orientações jurídicas inspiradas em golpe de Estado. Registramos nosso absoluto respeito por sua vida e sua obra, incansável no exemplo a exercício da advocacia. Vamos lá. A gente não pode permitir que seja solapada a dignidade de um mestre tão importante para o direito brasileiro como o Ives Gandra Martins. Eu tenho um apreço ímpar porque ele foi meu orientador do meu TCC em Direito Tributário pela EBRAD. Ele foi quem me conduziu no caminho para que eu fizesse um TCC e fosse aprovado, hoje fosse um especialista em Direito Tributário. O que eu tenho que dizer para vocês? É muito mais vantajoso, tá? Muito mais vantajoso hoje você ser advogado do PCC, ser advogado do crime organizado, porque você poderá ser muito mais valorizado, ou ser advogado de corruptos, políticos corruptos, do que dar pareceres sobre temas de estrita relevância para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira como um todo queria a interpretação do artigo 142, e isso aconteceu em 2017, antes de eleição de Bolsonaro. Antes de eleição de Bolsonaro. E agora, o que eles querem? Eles querem macular a imagem de um grande advogado, que é o Ives Gandra Martins, para que eles possam descredibilizar o posicionamento jurídico dele. Porque só valem os intelectuais da esquerda, só valem os advogados de esquerda, só valem os economistas de esquerda, só valem os jornalistas de esquerda e só valem os votos da esquerda. É isso que é a lógica? Porque eles caçam votos da direita. Deltan Dallagnol é um exemplo. Pablo Marçal é outro exemplo. Querem fazer isso também com Rogério Marinho, que será outro exemplo? Espero que não. Mas essa é a grande realidade torpe, essa é a grande realidade que hoje nós, brasileiros, precisamos encarar. Ou seja, hoje existe um ponto de verdade. Tá? Coisa que a filosofia em anos, desde Aristóteles, depois Platão, depois Sócrates, Aristóteles, Platão, Aristóteles, desde aquela época, a filosofia nunca conseguiu trazer para vocês uma noção de realidade, de verdade. Porque a filosofia, mesmo dentro da metafísica, ela sempre disse que a verdade tem um ponto de observação, ou seja, não se pode definir a verdade como absoluta, a não ser nos dias atuais. Nos dias atuais existe uma verdade absoluta. É aquela que a esquerda diz. Se foi dito pela esquerda, é verdade. Ou então, no máximo, um ledo engano. Se foi dito pela direita, é uma mentira corroborada pelos anais do universo, dizendo que você é um criminoso espalhador de fake news. Não é assim que funciona? Ou você acha que eu estou mentindo? Não estou mentindo. Vamos lá. Já que a gente está falando de fake news, bora falar de uma fake news aqui, tá? E aqui é preciso que a gente faça essa meia-culpa. Tá rolando aí TikTok da vida, um monte de coisa, dizendo que o Pix já será taxado, em que toda operação de Pix será taxada, o que não é uma verdade. Essa matéria do G1, a Caixa vai cobrar tarifa sobre Pix
de empresa. Cobrança autorizada. A Caixa Econômica Federal me informou que a partir do dia 19 de junho vai começar a cobrar tarifas sobre transferências via Pix, feitas por empresas clientes do banco. Vamos entender essa meia-verdade, ou essa quase-verdade, ou essa verdade futura. Filosofei de novo, né? Mas faz parte do jogo aqui. Você está falando com um filósofo. Vamos entender o seguinte. Foi promessa do Lula de que de forma alguma permitiria se taxar o Pix. E agora, um órgão, uma empresa, uma sociedade de economia mista, que é a Caixa, tá? Ela resolve cobrar os Pix das suas empresas, dos seus usuários. Tá, isso me autoriza a dizer que o governo Lula já vai taxar o Pix? Em parte sim, mas não é bem verdade, porque não é toda a operação de Pix que o governo vai pôr uma espécie de imposto, né? No caso dos usuários da Caixa, sim. Mas esse é o plano piloto que a gente percebe que, tendo o aval da Caixa, dando resultado na Caixa e a Caixa faz, por que os outros bancos não farão? E digo mais, se a Caixa faz hoje para arrecadação de recursos, e com a sanha arrecadatória que o governo Lula tem, que gasta muito mais do que o governo Bolsonaro, o porquê Lula não vai implementar isso logo? Então, assim, já é um sinal de alerta. Ou seja, vai acontecer. Vai, mais uma vez, ao encontro daquilo que ele disse. Falou que não faria. E se falou que não faria, deveria ser num contexto geral. Não faria de forma alguma. Já mentiu do ponto de vista da Caixa, porque a Caixa quem determina são normas e decisões tomadas pela diretoria do órgão da Caixa, que é indicado por quem? Sim, Luiz Inácio Lula da Silva. Responde a quem? Sim, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é uma meia-verdade nesse caso aqui. Lula já começa, sim, a taxar o Pix através da Caixa Econômica. Futuramente, há de se estender? É o que a gente acredita. É o que a gente acredita que possa acontecer. Tá bom? Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente volta às 7 horas da noite com mais um editorial para vocês. Então fica ligadinho que vai ter sempre um conteúdo preparado para você aqui, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo.